Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Whispers and Secrets of a Simple Life. Eu sou a Alexandra Cardoso e esta vai ser uma opinião um bocadinho diferente. Vai ser uma opinião dupla, de 2 livrinhos, mas que irei fazer a primeira parte sobre num dia diferente, e a segunda parte da opinião do segundo livro de que vou falar será feito noutro dia, simplesmente porque não tenho tempo para mais. Por isso os livros são The Titan's Curse and the Battle of the Labyrinth, da saga Percy Jackson, e que estou simplesmente a adorar. E olhem só para estas capas magníficas. Tal como disse no vídeo da opinião anterior, são capas super apelativas, super coloridas, cada uma tem a sua cor e que eu aconselho imenso. O primeiro livro será, claro, The Titan's Curse, o terceiro livro, e que é um livro que não começa no início do verão no Camp Half-Blood. Começa no início do inverno, no início das férias de Natal, e em que Chiron manda Percy, Annabeth Grover e Talia, salva da sua árvore no final de Sea of Monsters, para um colégio privado para encontrar demigods perdidos e não caírem nas mãos de Cronos e dos seus apoiantes, que estão cada vez mais a ganhar mais poder, mais vida, mais exército, mais tudo. Neste livro ficamos a conhecer a Bianca e o Nico D'Angelo, dois demigods, em que não se sabe muito bem quem é o seu pai e que eu acho super interessante. Também conhecemos dois deuses bastante fixe, acho eu. A Artemis, deusa da caça e da lua, e Apolo, deus do sol e da poesia. Então, num pequeno combate que se forma quando os nossos demigods encontram Bianca e Nico, Annabeth é raptada, e é assim que nós acabamos por conhecer a Artemis e o seu grupo de caçadoras, comandada pela Zoe Nightshade. É um grupo de personagens bastante interessantes, tendo em conta que a Artemis e o Apolo são os deuses que são, têm as suas próprias histórias e têm personalidades completamente diferentes. A Artemis, sentindo que tem alguma culpa nesta perda da Annabeth, acaba por mandar a Zoe e as suas caçadoras para o Camp Half-Blood. E é aqui que se dá uma série de coisas, entre elas uma profecia em que a Zoe acaba por juntar um grupo entre demigods e caçadoras para irem encontrar a Artemis, porque de repente pensa-se que a Artemis está perdida também. Mas, como o nosso Percy não sabe estar quieto, ele vai atrás delas. E sem dar muitos spoilers, entre reviravoltas, entre momentos em que se perdem personagens, entre o Percy juntar-se ao grupo que a Zoe fez, em que estão incluídos o Grover e a Talia. Todos acabam por ir ter a Hoover Dam, e há toda uma série de coisas engraçadas, e é aí que o Percy conhece uma humana bem especial. Sem querer entrar em muitos mais pormenores que poderiam levar a spoilers, só tenho a dizer que a Zoe tem um passado bastante interessante, tem um pai bastante interessante. Temos também um vislumbre de Pan e a sua ligação a Grover. Também um vislumbre daquilo que eu acho que vai acontecer entre Cronos e Luke. Mais não digo porque, como eu já terminei o The Battle of the Labyrinth, eu já sei que isso acontece. Temos também, finalmente, a personagem do pai da Annabeth, que é só fofo e ao mesmo tempo, apesar de tudo o que a Annabeth já disse ao Percy sobre o pai, sobre a família do pai, vê-se que o pai se preocupa com ela, vê-se que o pai quer protegê-la. E no momento em que o Percy aparece na casa dele e diz o que está a acontecer, ele levanta-se e quer ir salvar a filha. Depois também temos de alguma forma um vislumbre do começo da relação entre Annabeth e Percy. Não só por tudo o que se está a passar, não só porque nós seguimos a história através dos pensamentos do Percy, mas os seus pensamentos não são propriamente os sentimentos que ainda se espera dele, porque lá está, eles também são miúdos, certo? Mas que realmente se nota que já há ali uma ligação bastante forte e que isso fica ainda mais assente quando os dois acabam por ficar com a madeixa cinzenta que simboliza a Titan's Curse, que eu não vou dizer qual é, porque senão iria ser spoiler para quem ainda não leu os livros ou ainda nem sequer teve um vislumbre do que poderá ser esta Titan's Curse. É um livro rápido, é um livro em que se nota que as nossas crianças estão a crescer. É um livro que tem um momento com a deusa Atena, que me faz pensar que ela sabe muito mais do que aquilo que é suposto, ou que nós pensamos que é suposto. Temos uma perda de uma personagem que irá levar a outra num remoinho de tristeza e de procura de vingança. Temos, portanto, de alguma forma um conselho de deuses que faz com que o Percy e companhia vão até ao Olympus e falem com os deuses e falem com o que é suposto estar a acontecer. E depois temos a decisão da Talia, porque, como já devem saber, a profecia fala num filho dos 3 deuses maiores que irá ser a salvação ou a ruína do Olympus, e tendo em conta que neste momento existem 2, o Percy e a Talia, novamente, com a decisão da Talia em fazer o que vai fazer, o peso da profecia cai novamente nos ombros do Percy. Eu achei a Talia bastante interessante, achei uma personagem bastante interessante. É claro que é só este livro que nós praticamente temos dela. Vemos que é uma personagem
protetora que tenta salvar as pessoas, que tenta fazer o melhor que pode com aquilo que sabe. O Percy de alguma forma também está nessa fase. Temos que nos lembrar que a Thalia, apesar de ter passado muitos anos como árvore, ela é mais velha que ele, ela é mais velha que a Annabeth e o Percy. De alguma forma tem mais experiência que eles. Eu acho que, tal como eu disse em relação à opinião da Sea of Monsters, eu acho que o Percy mostra mais uma vez que pode ser um líder, se assim o quiser. Porque nota-se o crescimento dele, até mesmo na interação com a Thalia, que inicialmente poderia ser de estarem sempre a picar um ao outro, e vê-se isso de alguma forma, não só pelo que eu disse anteriormente, mas também pelo que os pais passam aos filhos. Portanto, é suposto, por exemplo, o Poseidon e os Zeus não se darem bem, portanto, a Thalia e o Percy não se darem bem, ou até mesmo o Poseidon e a Athena não se darem bem, e a Annabeth e o Percy não se darem bem, mas há aqui um crescimento das personagens de tal forma que faz com que essas coisinhas entre deles não passem para os seus filhos, e assim todos eles poderem dar-se bem e estarem unidos neste combate contra o Cronos e os seus apoiantes. De uma forma geral, é um livro bastante rápido, bastante interessante de se ler. Não temos tanta interação do Percy com a Annabeth, como é óbvio, que eu de alguma forma espero, e é aquilo que me está a fazer ler também os livros, porque eu sou daquelas pessoas e daquelas leitoras que gostam sempre de um romance, e eu tenho visto tanta coisa sobre a relação dos dois, que eu acho que considero épica. Eles são miúdos, ok? Eu entendo isso perfeitamente, não é preciso que seja épico agora. Pode ser só quando eles forem mais velhos. Mas já vemos, lá está, já aqui um início do Percy compreender que há ali qualquer coisa da Annabeth que chama por ele. Depois vemos a interação que ele tem com a Athena no final desse capítulo, em que os deuses estão todos juntos com eles e que eles estão a explicar o que aconteceu. E temos ali aquela interação em que a Athena diz algo que faz com que ele fique de pé atrás sobre o que pensou sobre a Annabeth anteriormente. E eu acho que, tendo em conta que já li Battle of the Labyrinth, acho que é um livro que está bem posicionado no meio dos 5 livros, portanto é o terceiro. Inicialmente a série era só 5 livros, só nos últimos anos é que Rick Riordan decidiu escrever mais 2 ou 3, mas acho que, tendo em conta que isto ainda por cima não se passa no verão, passa-se no mesmo ano da aventura de Sea of Monsters, mas 6 meses depois. E nota-se aqui uma ligação, uma relação que Percy está a criar com uma série de personagens que poderão afetar ou não as suas decisões, as suas escolhas, o seu combate contra Cronos. É um livro que está ali a ligar o que será o final da saga. Por isso, aqui fica mais uma recomendação, aconselho, e vamos à próxima opinião. Vamos a The Battle of the Labyrinth. Quem conhece os mitos gregos sabe que labirinto é este, criado pelo Dédalus para aprisionar o Minotauro a pedido do rei Minos. Porém, chega Teseu com o seu novelo oferecido por Ariadne, que consegue desvendar os mistérios do labirinto, consegue andar por ele e assim destruir a criatura. Neste livro também temos a primeira demanda da Annabeth, profetizada pela Oráculo, que a fará pensar sobre os mistérios do próprio labirinto. E isto acontece quando descobrem que o Luke está a tentar entrar no campo Half-Blood através de uma das entradas que está precisamente linear do campo. E isto tudo porque o Percy continua a ter sonhos, seja com o Luke, seja com o Cronos, seja com o Nico, do qual não irei falar muito, que é para não dizer de quem é que ele é realmente filho e qual será o seu papel na batalha deste livro, ou então na próxima, não é? Porque já estou a ler o 5º livro, e ele terá um papel bastante importante. Ao descobrirem os planos de Luke, a Annabeth vai falar com o Oráculo, e o Oráculo diz-lhe uma série de coisas que a faz criar o seu grupo de heróis, que nele conterão o Percy, o Grover e o Tyson, que veio passar o verão com o irmão mais velho, depois de ter trabalhado arduamente nas forjas do Poseidon. Continua um fofo. Não tenho mais nada a dizer sobre o Tyson. O Tyson é uma personagem que cresce muito, é uma personagem que faz o leitor pensar, principalmente devido a ser um ciclopes e ser de alguma forma uma criatura perigosa, uma criatura talvez no limiar do que é mau e do que é bom. Portanto, ele acaba por estar ali. Ora bem, ele tem um irmão humano, mas o seu pai é Poseidon, mas depois ele também pertence a um grupo de criaturas que são bastante perigosas para os demigods e para todos os heróis. Ele faz pensar e ele tem todo o meu coração. Sem dizer muito do que se passa, porque realmente eu acho que eu não consigo escolher entre o Titan's Curse e o Battle of the Labyrinth em relação a quem é a qual será o meu livro favorito, mas este realmente faz pensar em muita coisa, não só com o que está a acontecer com os nossos heróis, mas também em relação a Dédalus. Sim, ele está vivo, é uma personagem bastante interessante, é uma personagem que temos bastantes vislumbres do seu passado através dos sonhos que Percy está a ter, o que faz explicar muita coisa, e de como ele conseguiu enganar a morte.
Assim, os nossos heróis entram no labirinto, têm uma série de combates, têm uma série de aventuras, descobrem muita coisa, descobrem a vingança de Nico, descobrem que o labirinto tem várias entradas e saídas a sítios dos Estados Unidos, que num deles iremos descobrir algo em relação à missão de Grover para encontrar. E sem dizer muito mais, aquela cena quebrou o meu coração e continuo a sangrar e a chorar pelo Grover, porque realmente é uma realização da parte dele que nem eu estava à espera, nem ele estava à espera, não é? Coitadinho. Pois também me faz pensar na natureza selvagem que ainda temos no nosso mundo, que ainda há muita coisa que ainda não se compreende, que ainda há muita coisa que temos que salvaguardar e não deixar as grandes companhias destruírem. Por isso, todo o meu coração vai para o Grover neste livro. O meu coração também chora pelo Nico e a sua realização quanto à sua própria demanda para encontrar a irmã e tentar salvá-la, coisa que é um bocadinho impossível de fazer devido ao que aconteceu. E claro, temos a famosa humana, da qual eu mencionei assim, de rajada, irá ajudar Percy e que eu penso assim, eu sabia que ela era importante. Para ela conseguir ver através do Mist, ela era importante. E eu acho isso bastante interessante e acho isso curioso em relação, porque se os mitos gregos existem, se as pessoas há milénios atrás acreditavam, ou há centenas de anos atrás acreditavam, e acreditavam nos deuses, e acreditavam na magia, acreditavam nos heróis e nos demigods e nessas coisas todas, por alguma razão é que eles existem, portanto, alguém terá escrito as histórias deles. É porque deveriam haver humanos que conseguem ver através do místico, conseguem ver estas coisas basicamente sobrenaturais. Uma coisa que eu acho que nunca é explicado, penso eu, é porque é que nem toda a gente consegue ver para lá da Mist, não é? Só apenas algumas pessoas conseguem ver. Qual é a diferença entre elas e os humanos ditos normais que não conseguem ver, não é? Portanto, o autor ter colocado essa questão, mesmo que subtil, no livro, principalmente neste, porque lá está, não é explicado, mas realmente ficamos a saber que aquela personagem é normal, não é uma demigod, não é uma bruxa, não é nada, é simplesmente alguém que consegue ver para lá da Miss. Para terminar, temos uma Hellhound chamada Mrs. O'Leary, que está completamente apaixonada pelo Percy. É bastante interessante, porque é uma Hellhound, não é? Devia obedecer ao Hades, não é um filho de Poseidon, digo eu, pelo menos, mas que eu achei as interações bastante fofas. E a maneira como ela fica depois com o Percy é bastante fofo. E depois a parte final dos últimos capítulos em que temos o aparecimento de Cronos e de quem ele faz parte e de quem ele realmente é. E mais não digo, porque no Titan's Curse há uma cena em que eu pensei isto vai acontecer e não estou enganada. Aconteceu e só tenho a dizer que fiquei surpresa e ao mesmo tempo não fiquei surpresa porque é uma constatação que eu tinha feito em Titan's Curse e fiquei de coração quebrado, porque apesar de ter essa coisa, apesar de imaginar que isso iria acontecer, eu esperava que não acontecesse. Eu achei que essa personagem iria ter uma redenção no final e não estou a ver isso acontecer no quinto livro, infelizmente. Espero que não. Não sei o que é que vai acontecer no quinto livro, porque ainda vou a meio, mas eu espero que as coisas mudem um bocadinho, porque... What? A sério? Porque é raro imaginar os futuros das personagens, mas como leio tanta fantasia, vejo tanta fantasia na televisão, vejo e no cinema, leio isto e aquilo e acredito em possessões e essas coisas todas de alguma forma, assim, uma forma um bocadinho mais suave, não top, mas tenho aqui o meu coração e eu espero que alguma coisa mude e que consigam salvar a personagem, mesmo que depois no fim a personagem fique aprisionada nas prisões do Olimpo. Para terminar, acho que de uma forma geral é um livro rápido, é um livro que faz pensar muito, principalmente no que diz respeito a como tratamos os outros, a como o ciúme pode trabalhar o nosso íntimo, às vezes sem nos apercebermos, como o fugir de certas coisas às vezes não funciona, mesmo que seja só centenas de anos depois. E depois é um livro em que nós vemos o Percy a crescer de uma forma que se está à espera, mas que achamos que não precisava de ser já, porque para todos os efeitos ele tem o quê? 14 anos e eu penso assim, eles são tão bebés. Eu imagino-me com 14 anos e a pensar, eu não conseguiria lidar com isto da forma como o Percy está a lidar e como a Annabeth e o Grover estão a lidar. Acho que emocionalmente eles começam a estar bastante crescidos, vou pensar assim, como se eles fossem meus filhos, e começam a compreender certas coisas e começam a ter noção
do peso da guerra que começa a estar nos ombros deles. Depois temos o tal romance, que eu ainda não vi nada disso acontecer, apesar de haver um beijinho. Mas não acontece nada depois, não há nenhuma conversa entre o Percy e a Annabeth sobre o que aconteceu no Titan's Curse, sobre a madeixa cinzenta que nunca mais é mencionada, e depois não há assim nada que diga que será que gostam um do outro? Porquê que a Annabeth de repente tem um beijo ao Percy e ele não entende? Mas prontos, é isto, vamos lá ver, estou a terminar The Last Olympian e vamos ver como é que termina estes primeiros 5 livros, porque eram os 5 iniciais. Depois o autor decidiu escrever mais 2 e que irá publicar o 3º, ou o 8º neste caso, no próximo ano. E eu mal posso esperar para ler esses, porque realmente estou curiosa. E eles agora já começam a estar mais velhinhos, não sei que tipo de missões é que eles vão ter, apesar de saber os títulos mais ou menos dos livros. Por isso, se já leram estes 2 livros, digam coisas, deixem comentário em baixo, mandem mensagem. Se ainda não leram, e se já leram os 2 primeiros e estão naquela, leio, não leio, leiam. Vale a pena, porque eu acho que estes 2 livros são, em relação aos 2 primeiros, são bastante mais maduros, sem ser adultos. E é bom ver o crescimento destas personagens, principalmente pelos olhos de uma miúda de 37 anos. Porque uma coisa é crescer com o Harry Potter e crescer e ter a idade das personagens, principalmente com os filmes a saírem. É uma experiência diferente e esta é outra experiência, porque faz-me voltar à adolescência e pensar quem me dera ter tido estes livros na minha adolescência para ler, porque ia adorar, de certeza. Porque estou literalmente a adorar. E lá está, ajuda a que eu gosto dos mitos gregos. Por isso, boas leituras e até a próxima. Tchau!